No episódio anterior você acompanhou nossa velejada de Poros até Hydra e depois de Hydra até Kitnos. Chegamos no porto de Kitnos e nos preparamos para o que vinha pela frente, uma semana de ventos muito fortes. O porto era bem abrigado e a ilha com muitas coisas para fazermos, então pareceu um bom lugar para esperar. Mas antes de continuar, gostaria de pedir que você clique no botão curtir do vídeo e ajude nosso canal a crescer cada vez mais. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que vamos tentar responder todos. Agora é só relaxar e aproveitar o passeio, que para nós foi um pouco tenso. Barquinho parado por aqui, em Kitos. A gente ficou em Hydra esses dias e nós não pagamos nada. Ó que maravilha, só estamos ganhando tempo e economizando diesel. Porque a gente quer chegar no máximo, tipo, dia 20 e pouco de dezembro na Turquia. Cheguei e já fiz amizade com o Mr. Grey. Né, Grey? Quem é o Grey? Comida já pronta, como sempre. O Grey invadiu o nosso barco. O que ele tá fazendo? Carinho em mim. Né, Mr. Grey? Já tá se sentindo em casa, é isso? E o Google, a cara do Google. Desculpa, filho. Eu juro que eu te amo mais que o Grey. Eu juro, mas ele tá fazendo carinho em mim. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Ai, Mr. Grey quer entrar em casa ainda. Porra, Mr. Grey, você tá safado, hein? Ah, quer comer nosso macarrão. Google, o que você acha disso? Você vai deixar? Vai deixar? Aliás, as pessoas têm perguntado onde está o Lelo, o gatinho amarelo que a Thaís brincou que iria adotar. Foi só uma brincadeira, porém desde que tivemos problemas com o rato, em todos os portos deixamos gatos por perto. Damos comida e convidamos eles a visitarem o barco. Assim deixam o cheiro e afastam os ratos. Gatinho aqui e o cachorrinho ali. Olha que magrinho. Tadinho. Cidadezinha exótica e de bichos simpáticos por aqui. O Google fica doido. O engraçado é que não tem quase ninguém. Parou a gente e mais um catamarã. E mais um agora, então 3 barcos. E assim, as coisas estão abertas. Tem vários restaurantes abertos. Meio sem ninguém, mas tá aberto. Voltamos do passeio. E ele tá ali, ó. Mr. Grey cuidando do barco. Deitadinho. Dilemas de nossa vida. Tem uma previsão de entrar um vento de 45 nós esses dias. Vai ser por uma semana o vento. Então, provavelmente a gente deve ficar aqui. Meio que a gente já decidiu. A gente tava pensando entre Kitnos, que é onde a gente tá, e Séfiros, que é a ilha de baixo. Mas a gente conversou com um pescador e a gente deve ficar aqui. Só tem nós e mais um barco. Os catamarãs que estavam ontem já foram embora, correram, foram hoje cedo, porque amanhã já começa a entrar um vento e aí só vai piorando. Pesquisando aqui alguns passeios para fazer, a gente está aqui e aí eu pensei em ir para essa praia aqui a pé. E aí a gente dando uma olhada, olha a quantidade de igreja que tem no caminho das coisas. Por isso que na outra tinha 365, né? Essa daqui também, ó, deve ter umas 100 no mínimo. Olha quem voltou hoje! Oi, Grey! Você voltou, Grey! Grey, você trouxe a sua família, Grey. Mostra seu seu pegador lindo para as pessoas. Um pegador muito profissional. Olha lá. Rango já. Estamos prontos, Betinho. Batatinha, cadê a carne? Tadinho, eles não têm lar, pecado. Olha como fica daí aqui. Acordamos a noite inteira
Tá batendo aí uns 40 nós. As ondas continuam entrando um pouco. Então isso que tá mais chato, assim, que o barco tá balançando bastante. Mas estamos seguros, estamos bem amarrados, nada aconteceu. Seguiremos quietinhos, esperando uma brecha pra gente poder sair. Ó, nosso shogunzinho, cheio das defensas. Olha o restaurante, caiu uns 3 vasos do restaurante. Acho que esse cara aqui não tava esperando tanto vento também. As cadeiras caíram tudo. E aqui, Google, tá ventando? E lá fora, como é que tá? Tá feio? O que aconteceu? Uma rajadona forte. Nossa, quebrou. Aqui o porão tava aberto pra respirar, ó, quebrou a tampa inteira. Caracoles. Nossa senhora, ó, isso aqui que tava aqui, gente do céu. Gente, tô chocada. Tô chocada. Porque aqui dentro tava balançando tudo. De novo? Ah, meu Deus. Porque tava balançando tudo, mas nada. Agora o barco virou. Literalmente virou. As coisas que estavam tudo aqui em cima, tipo, virou. O barco adernou. Coisa que não cai nem velejando, tipo, detergente, as coisas, só quando aderna muito. Caracoles. Eu, hein? Hip, a churrasqueira. Olha só. Não foi tipo uma caidinha. Não, e o Beto quer me matar do coração, né? Porque ele sai daqui, vou arrumar os cabos. Não dá 1 minuto, as coisas... Falei, o barco soltou o cabo da mão dele, entrou a rajada, ferrou, ferrou. E aí, não, graças a Deus era só uma tampa. Antes uma tampa da churrasqueira viscosa que a gente ama do que o barco soltando. Nossa senhora, que susto que foi. Não tinha... Não, e eu falei, o Beto soltou o cabo, foi soltar e a rajada entrou e ferrou tudo. Mas deu tudo certo, né, lindo? Agora tá balançando menos, ele deu uma folgada. Mas a hora que adernou, ele falou que todas as defensas subiram. Vai de boné? Betinho lá fora, analisando sempre, eu guardando a louça antes que qualquer outra coisa aconteça por aqui. Tomara que melhore. Precisamos disso para continuar nossa viagem descendo este gás seguro na Turquia. Olha a bandeira lá fora, tá? Que tá. Parece que piorou, era pra melhorar. Eu vou mostrar aqui a nossa amarração para esses dias de vento forte. Primeira coisa importante, o vento estava vindo daqui, né? Então aqui é norte, é onde a direção do vento vem. A gente está super abrigado com esses prédios e com uma montanha daqui. Além disso, o barco ele tá a sotavento do pier. O vento joga a gente para longe do pier. Isso é importante também, se fosse ao contrário a gente ia ficar batendo. Para isso a gente conseguiu deixar o barco preso numa posição que ele fica assim, até um pouquinho mais. Então ele dá uma balançada, bate pouco no pier. Por conta dessa montanha, o vento está vindo das duas direções atrás da montanha, mas mais predominantemente por aqui. Então é onde o vento consegue escapar e entrar. Por isso a gente deixou o barco aproado, né, para evitar que o barco fique deitando muito quando entra a rajada. Apesar que assim, deu umas belas balançadas aqui, mas a gente está na melhor posição possível.
Aí eu vou mostrar como que a gente fez a amarração. A gente tem normal um cabo de proa duplo, passado um em cada cunho, né? E um cabo de popa também duplo, passado num cunho só nesse caso. Aí a gente passou mais um cabo de emergência. Caso esse cabo aqui se rompa, tem esse aqui que ele tá mais frouxo, né? Mas ele é um cabo de emergência. Aqui a gente colocou um spring proa, né? Que é esse cabo aqui, que ele não permite o barco ir para frente em determinada direção, né? E também ele não permite o barco virar muito para lá e bater a popa no pier. Aqui a gente tem um spring de popa, né? Ele prende o barco para que o barco não vá para trás. Também ele prende a popa para não deixar a frente aqui bater. Então se a frente começa a inclinar muito para cá, esse cabo puxa a popa para lá e não deixa a frente bater aqui no pier. E eu fiquei mandando imagem e foto e vídeo pro Hélio e ele foi me dando as dicas. Inclusive uma hora ele falou assim, ó, solta um pouquinho que vai melhorar o conforto. E realmente a gente soltou um palmo de cabo e o barco ficou balançando bem menos. Só para constar que o Beto ficou horas olhando todas essas amarrações para ver exatamente o quanto tinha que fazer de ajuste. Então balançou, mas a gente sabia que a gente estava seguro. E horas de análise do Beto, muita conversa com o nosso guru e segurança em primeiro lugar. Usando nossa caixinha de doações dos apoiadores, alugamos um carro e fomos explorar a ilha. 25 euros o aluguel do carro para o dia inteiro. Aí nós estamos indo para a próxima cidade, que é 5 km daqui. E daí nós vamos parando, nós vamos na prainha, tudo. Mas essa cidade é no miolinho, onde tem uma caverna e tudo mais. Vamos ver, mostramos para vocês. E aí, Google? Ama andar de carro, ele já sabe o lugarzinho dele. A new kind of ecstasy. You found a different side of me, the one I'd like to be, a different side of me, yeah. You found a different side of me, like someone pretty neat, a different side of me, yeah. Ó, nós estávamos aqui e agora estamos aqui. A visão tá melhorando, mas pro final da semana talvez a gente nem tenha que ficar até domingo. Na verdade, a gente não vai ficar até domingo, já tá meio decidido. A gente deve ficar até quinta ou sexta. With you, there are no stop signs, counting down till we take flight. It's how you make me feel. Yeah, yeah. Let's call in sick and be lazy. Bom, a gente veio até a caverna, que eu já tinha visto no mapa, que era um programa bacana de fazer. Como a temporada acabou, a caverna também fechou. Different side of me, the one I'd like to be, a different side of me, yeah, yeah. Tá ventando muito, só isso que eu sei. Olha lá meu cabelo. Nossa senhora! A gente desceu, tá ventando muito, tá muito frio. Agora chegamos na praia de Canala. Muito bonita, muito bonita. Vou mostrar aqui, a água bem clara. Ó, nós saímos daqui de Canala e nós viemos até aqui, até a ponta que chama Dimitris, acho, pelo que eu li aqui. Aí agora nós vamos voltar, pegar essa prainha aqui e ir para outra cidade aqui. Passando agora por uma fazenda de apicultura. Ó, quanta coisa tem nessa ilha, gente. Plantação de mel, como diria a Thaís. Plantação de mel, óbvio. Agora nós chegamos tipo na capital daqui da ilha. Lotada de casa, vazia. E a gente fica aqui só reparando, né, no dia a dia das pessoas, porque agora que não tem turismo, então tem gente que mora aqui mesmo, as casinhas são muito pequenas, super pequenas. É muito doido. É muito doido. O pessoal morar aqui na ilhazinha não tem nada. Não tem assim, mas para refletir.
Viemos fazer um pit stop no barco para dar uma olhada, ver se tá tudo em ordem, comer para não gastar em restaurante. E agora nós vamos seguir o passeio. Kept it up right till the morning. A new kind of ecstasy. You found a different side of me, the one I'd like to be. Chegamos na praia de Colonna, já pôr do sol indo embora. E aqui tem uma junção de areia bem bacana e tem até um veleiro aqui. A gente conheceu um casal que ficou abrigado aqui durante esses dias de vento. Não sei se foi melhor, se foi pior, a gente nunca sabe, né? Logo depois dele tem uma faixa de areia, em formato de lua, né, que eles falam. Mas é que tá fechado aqui, With you, there are no stop signs. Ó, o veleirinho e a faixa de areia que a gente comentou. E com o vento não dá pra ver direito a cor da água porque fica tudo encrespadinho. Mas deu pra curtir, né, lindo? Curtimos, saímos do barco um pouco, conhecemos a ilha e foi ótimo. A previsão mudou e teremos um dia de trégua. Resolvemos então antecipar e dar mais uma pernada. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, comentar e compartilhar. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!